Bom, no bloco anterior nós lemos aqui uma carta que o engenheiro agrônomo Almir Ribeiro de Oliveira fez e endereçou à Presidência da República na condição de produtor rural, engenheiro agrônomo e presidente do Clube Amigos da Terra de Tupã-Siretã, e que por meio eletrônico, né, pelo e-mail da Presidência da República, ele enviou, assim como já fez em outras oportunidades, este conteúdo para lá. Eu estava conversando com o Almir agora aqui no intervalo, ele não teve ainda o retorno do recebido desse documento, né? Mas como ele já enviou em outras oportunidades e por aquele endereço, e foi dado depois conhecimento a ele de que efetivamente foi recebido pela Casa Civil, né, ele imagina que tenha sido recebido lá esse documento. E isso tem sido repercutido pela imprensa nacional. O Almir ontem foi entrevistado por alguns canais de comunicação nacional, focados no agronegócio, e que repercute essa questão, uma vez que ele levanta ali vários números e argumentos para que o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que vence agora, quinta-feira, dia 5, é o prazo legal, né, seja prorrogado por 1 ano. É o que o Almir argumenta naquela correspondência. Almir, o que levou você a tomar essa atitude, né? Quais os reflexos que ela já teve até agora e o que você espera que aconteça em virtude desta correspondência que você enviou em seu nome, em nome do Clube Amigos da Terra também, para a Presidência da República. Bom dia, Almir. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Miguel, quando nós ajudamos a formar a Lei 12.651, que foi feito em maio de 2012, o governo disse que após a promulgação da lei, que foi em 2012, eles teriam um tempo para organizar, para programar o CAR. E eles levaram 2 anos para fazer isso. Então eles só deram condições de fazer o CAR em maio de 2014, 2 anos. Então ali que começou a valer. E aí a própria lei dizia que o produtor teria 1 ano para fazer o CAR e, se necessitasse, mais 1 ano. Então ocorreu que foi o 2015, foi necessário então a prorrogação até maio de 2016, que é o que está vencendo agora. Uhum. Só que a lei, em um de seus artigos, o artigo 59, dizia que poderia os estados também legislar de acordo com suas características locais, que é o caso nosso do bioma Pampa. Para o governador fazer uma programação de um CAR gaúcho do bioma Pampa, o governador só conseguiu fazer isso, levou 1 ano e meio, que foi, ele só conseguiu fazer então esse decreto em junho de 2015. Em junho. Aí ele editou o decreto. E a Secretaria do Meio Ambiente, para programar e linkar o CAR gaúcho com o CAR nacional, só conseguiu fazer em setembro de 2015. Em outubro, já os promotores públicos conseguiram eliminar contra o decreto do governador. E com isso criou um impasse jurídico no Rio Grande do Sul, onde entidades entendiam que não deveria ser feito o CAR diante dessa insegurança jurídica, e outras entidades entendendo que deveria ser feito igual, de acordo com a lei e de acordo com o decreto. Mas nessa dificuldade que houve, então as coisas pararam. Nós tentava fazer o CAR e às vezes o próprio sistema não abria. Então nós, na verdade, de todos esses 2 anos, que seria legal para tu ter 1 ano e mais 1, no Rio Grande do Sul nós acabamos tendo só a partir de setembro para cá, e já um liminar dizendo que ia desmanchar isso. E, paralelo a isso, as ADINs em Brasília também tentando derrubar o Código Florestal. Em síntese, até dezembro estava complicado de fazer. Complicadíssimo. Nós tivemos então janeiro, fevereiro e março. E março. Então, o Rio Grande do Sul é o segundo estado que tem maior número de propriedades do Brasil. O primeiro é Minas Gerais e segundo é o Rio Grande do Sul. Nós temos se aproximando de 500 mil propriedades. Certo. E até ontem, Miguel, o Rio Grande do Sul tinha feito o CAR em 327 mil propriedades. Só que em termos de área, ainda não chegou a 50% da área do estado. Tupã-Siretã, por exemplo, hoje ela está com 72 mil hectares feitas. De 225 mil, dá 32% da área de Tupã está feito o CAR até hoje.
Uhum. Tem gente que fez e não consolidou ainda. Não... O pessoal fizeram, só que após o primeiro CAR que foi feito, aqui já teve algumas atualizações do programa do CAR do Rio Grande do Sul. Então, quem fez aquele CAR no primeiro momento já tem que corrigir hoje para mandar. Já tem fatos novos. Então, é possível tu mandar o CAR para lá e é possível ser retificado. Então, diante dessas dúvidas que estão aí, nós estamos fazendo o CAR de uma forma, porque o CAR é uma pegadinha contra o produtor. Então, conforme tu enquadrar o produtor dentro do CAR, ele poderá acabar sendo penalizado de uma forma bastante severa, como poderá ter a chance de negociação. Então, eu, por exemplo, e meu filho, nós estamos fazendo o CAR, e a gente faz de uma forma consciente que com certeza deverá ser retificado, mas a gente faz de uma forma menos sujeita ao prejuízo do produtor. Uhum. E como eles vão ter um tempo para analisar os cadastros e depois sugerir alguma mudança se o produtor tiver passivo ambiental, então a gente espera que eles demorem bastante para analisar esses CAR, enquanto esse produtor vai produzindo normalmente. Mas, Miguel, esse assunto é muito sério, porque no mundo, nenhum país do mundo faz cadastro ambiental rural. O Brasil, como eu botei na carta para a presidenta, né, eu também concordo que correto seria presidente, né, mas é a presidenta, tá bom. Então aí a gente colocou que o Brasil tem, Miguel, em torno de 520 milhões de hectares de floresta. E apenas 68, ou seja, 8%. Então tem 62% de floresta, 8% para produzir alimentos, e esse CAR, se não ficar bem feito, ainda vai diminuir esses 8% da produção de alimentos. Isso é um desastre. Esse documento você enviou via eletrônico para a Casa Civil. Sim. E ali você comenta também o ministro Aldo Rebelo e a ministra Cátia Abreu. E mandei então para os ministérios também. Eles também foram enviados? Também receberam. Deles também você não teve nenhum retorno? Não, mas eu devo falar com a assessoria deles hoje ainda. Porque amanhã a presidenta quer lançar um plano safra. E eu tenho sim uma expectativa, Miguel, que ela vai entender, até porque o pessoal do Nordeste, o Nordeste tem uma dificuldade enorme na área eletrônica. Eles estão muito atrasados e eles não vão ter condições de fazer, e eu acredito que esse atraso do Nordeste vai acabar... Motive a prorrogação. Bom, quer dizer, hoje você tem a sensação de que vai ser prorrogado. Eu já teve a ministra do Meio Ambiente, que fala em inglês com o resto do mundo, mas não fala em português com o produtor brasileiro. Ela já sinalizou, mas o CAR não vai parar dia 5. Só que nós não vamos garantir que se mantenham aquelas regras transitórias que os produtores, com muita luta, conseguiram, que a gente dá exemplo de áreas consolidadas, por exemplo. Isso aí a gente conseguiu, foi uma grande vitória para o país, consolidação das áreas de lavoura e de próprio campo. E eles estão ameaçando, sem nenhum poder, isso é um desrespeito ao produtor brasileiro, eles ameaçam que não, como é uma regra transitória, que eles botaram esse nome transitória, tem um prazo de validade, e esse prazo seria agora dia 25, então eles não têm obrigação de manter isso. E nós estamos defendendo, junto à presidente, que ela faça uma prorrogação, e aí o prazo de maio de 2017 é porque no artigo 78A diz que a partir de maio de 2017, se não tiver, aqueles produtores que não fizeram o CAR, a partir de maio de 2017, não serão mais contemplados com crédito rural. Então a gente entende que se a presidenta resolver prorrogar o CAR até maio de 2017, é um parâmetro legal. Quer dizer, tudo bem, produtor, tu não quer fazer até maio de 2017, tu não faz, só que depois tu não vai ter financiamento. Então seria uma coisa lógica ela fazer isso diante de uma impossibilidade de fazer o CAR agora. Então a gente espera, sim, Miguel, porque se eles derrubarem as regras transitórias, e aí aquelas margens ciliares que nós conseguimos para os pequenos, de 5 metros, de 8 metros, aquelas coisas, a soma da APP com reserva legal de no máximo 20%, a consolidação das áreas, o prazo de 20 anos, se for constatado algum passivo ambiental fabricado, que chama-se reserva legal, então tudo isso a gente entende que se o produtor perder isso, vai ser um caos para o produtor brasileiro, para o país vai ser. Então a gente faz de tudo, esperneia, manda carta, cutuca, porque a gente sente assim na prática que, e por isso que eu coloquei assim,
O CAR ele está sendo um terror para os produtores, mas não causa nenhuma preocupação para o pessoal relacionado com o florestal. Quer dizer, o agro, o produtor de alimentos, está em apuros. E o código é florestal. E esse código florestal, para quem tem mato à vontade lá, que é os que os ambientalistas querem, isso aí é uma festa. Então não é possível que um florestal que tem 61% de área de floresta no Brasil determine e acabe com o setor agrícola brasileiro, que seria através do Ministério da Agricultura, esses números que você não tem vez e voz nesse debate. Esses números que você cita, Almir, do percentual de agricultura, percentual de florestas, enfim, qual é a origem? Você coletou aonde esses números? Trabalho feito pela CNA. CNA junto com a Embrapa, junto com o Ministério da Agricultura. Então foi um trabalho bastante detalhado, só que não sabe usar isso. Por quê? Porque então é assim, o Brasil tem 61% florestas, que dá aqueles 520 milhões de hectares, e tem os 11,1% de infraestrutura e cidades, e tem os 27,7%, que é da agropecuária. E aí dá 236 milhões de hectares, desses 236, 68 é grãos e 136 é pecuária. Isso são dados do Ministério? Dados do Ministério da Agricultura, dados da Embrapa e dados da CNA. Dados oficiais isso. São sérios isso. O que você espera? Você espera um retorno desses ofícios, dessa ocorrência? Normalmente eles levam 1 mês, 2 meses para responder, mas normalmente eles respondem. Mas eu prefiro que eles não me respondam uma cartinha, que eles respondam amanhã, ou dia 5, prorrogando o cara. É isso que a gente quer, porque a gente manda para o gabinete pessoal da Presidência da República, que teve um momento das discussões lá, Miguel, que nós ficamos conhecendo a secretária da Presidente. Então essa pessoa, muito simpática, muito atenciosa, ela disse, não, vocês mandem para o gabinete, porque normalmente tu manda lá para o governo, e esse e-mail eu mando para o gabinete pessoal da Presidente. Para o gabinete pessoal. Exatamente. Perfeito, muito bem. Bom, vamos orar. A Presidente amanhã deve falar sobre a questão do Plano Safra. Dia 5 vence o CAR, né? Mas eu queria dizer uma coisa aqui para os produtores, Miguel, porque hoje os bancos estão com uma dúvida. Por exemplo, como na Lei 12.651, artigo 78, diz que em maio de 2017 vence, quem não tiver CAR não financia. 17. Só que os bancos que vão encaminhar agora os financiamentos, já tem pré-custeio de soja, por exemplo, o vencimento seria em junho, julho, agosto, outubro de 2017. Então o banco está com uma dúvida, se ele poderia financiar algo que o vencimento é depois de maio. Então, uma situação aí para ser resolvida. E isso nos custeios. Nos investimentos, aí é grande a possibilidade de repente os bancos não possam financiar, porque são financiamentos de 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos. Então, a gente já sentiu uma preocupação dos bancos e daqui a pouco vai aparecer uma norma aí dizendo, olha, quem não fez o CAR não financia, né, porque o vencimento é depois de 2017. Então é isso que, pelo mínimo, a gente queria que a regra fosse clara. Quer dizer, hoje nós dissemos assim, bom, a partir de maio de 2017, quem não fizer o CAR não pode financiar, mas então a consequência é de maio para frente. Os financiamentos que terão que ser encaminhados até lá, não teria problema, porque está encaminhando o financiamento. Está dentro da regularidade. Exatamente. Então é isso que os produtores, então, precisam ficar atentos. E outra coisa aqui em Tupã, Miguel, o pessoal não está fazendo o CAR, prova que nós temos só 72 mil hectares, embora esteja aumentando bastante nos últimos dias. Então fica esse alerta. A gente não quer forçar ninguém a fazer, mas a gente sempre disse que seria importante fazer, só que o CAR, a gente não quer que tu fazer um CAR de qualquer jeito acabe sendo uma arma contra você mesmo. Então por isso que a gente quer, e nós dissemos na carta, olha, nós queremos mais esse ano para fazer o CAR, para pelo menos quando o produtor chegar na frente de uma tela do computador, ele sabe o que ele está fazendo, as consequências que vai ter, e afinal, para que serve isso? Eu acho que esse CAR tem que ser uma coisa educativa, não pode ser uma loucura para agradar a ONG, porque outra surpresa que vai aparecer no CAR, Miguel, além das 520 milhões de hectares de florestas, eles vão ficar muito satisfeitos quando aparecer todas as APPs do Brasil, que são todas as nossas sangas, os nossos matos que nós temos aí, as nascentes, que a gente vai deixar. E isso aí o CAR vai transformar numa floresta intocável. Ninguém vai poder mexer com isso aí.
Então eles vão ficar muito felizes, porque em vez de 520 milhões de florestas, eles vão ter lá 600 e tantos milhões de florestas, de graça. Que eles querem ver ainda que o produtor, de repente, quem não tiver floresta nem reserva legal, compre um pedaço de terra no Amazonas, compre, para dizer que tem uma floresta lá, para proporcionar o bem, como que se essa floresta estivesse aqui, o cara não tem. Então é um absurdo, assim, Miguel. Então quando a gente fala em COP21 também, que a mídia nacional ela não repercutiu. Ela não questionou o que a presidenta foi fazer lá nos Estados Unidos agora, assinar um acordo resultante da COP21, aonde o grande desastre que querem armar para o Brasil é que o produtor rural e as pessoas de um modo geral não podem, para o futuro, tem que caminhar num rumo que não possa mais usar combustível fóssil. É para usar energia eólica e solar. Então, a presidenta está assinando um acordo que, graças a Deus, precisa ser ratificado pelo Congresso Nacional, mas os senadores e deputados, ninguém sabe nada ainda disso, nós vamos ter que fazer outro trabalho para conscientizá-los. Porque se eles aprovar essa loucura, daqui a pouco a Petrobras quebra, porque vai produzir combustível para quem? E os produtores vão ter que utilizar o que nos tratores? E nós vamos andar de carro de que jeito? Então é essa barbaridade, esse absurdo que os ambientalistas fazem na França, né, que foi o COP na França, fazem e grudam goela abaixo de todo mundo, estão grudando goela abaixo do Brasil, e os outros países estão tudo com o pé atrás. Agora o Brasil está correndo na frente, assinando, já ratificando esse grande golpe contra o próprio país. O domínio da tecnologia do eólico e do solar é europeu, né? Então nós vamos ficar na dependência daquela tecnologia. Mas o domínio da produção de alimentos do mundo vai ser nosso, Miguel. E aí nós vamos botar o preço na comida, para se tiver que negociar alguma tecnologia com eles. Esperamos ser competentes para isso. Margaret Thatcher já dizia décadas atrás, estratégico para um país é a alimentação, o resto é coisas que a sociedade resolve. Agora a alimentação é fundamental para o ser humano, não há outra opção, e ela já dizia isso bem claramente há décadas atrás. Almir, obrigado pela sua presença, vamos aguardar a repercussão dessa sua correspondência e também as informações que estaremos acompanhando com relação ao Plano Safra, e especialmente sobre essa questão do CAR, que agora está findando. E eu quero dizer para os produtores que a gente está fazendo de tudo para que seja prorrogado o CAR, para as pessoas fazerem uma coisa bem feita, sabendo o que vai fazer. Em caso de não prorrogação, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente reza que não perca as regras transitórias, até porque a ministra disse, o CAR vai ficar aberto, quem quiser ir fazendo, tudo bem. Mas se nós prorrogar até maio, eu quero pedir para os produtores, vamos se organizar e vamos fazer, não vamos parar agora de fazer o CAR. Se não chega em maio de 2017, aí vão vir de novo todo mundo para o Almir mandar outra carta para a presidenta, se ela estiver lá ainda, e aí ou alguém que estiver lá dizer assim, mas tu já mandou essa carta, o que vocês fizeram? Então aí é brincadeira. Então nós queremos dizer para os produtores isso. Olha, ou prorrogamos para fazer uma coisa bem feita, e se prorrogado, vamos continuar, vamos fazer o quanto antes, porque a hora que você precisar financiar, você vai estar ok, não vai ter problema nenhum. Ou se tu tiver que vender a tua terra, se tu não fizer o CAR, tu não vai poder dar escritura. Ou se tu comprar a terra de alguém que não fez o CAR também, tu não vai fazer isso. Tem uma série de incômodos, de coisas que vai vir em prejuízo do produtor. Então, nós podemos evitar isso. Estamos à disposição, pessoal, para falar sobre esse assunto, para tirar dúvida de quem tiver, então. Obrigado pela oportunidade, Miguel. Nada, nós que agradecemos a presença de Almir Rebelo de Oliveira, que nos deu ontem ciência desse ofício, desse documento que ele enviou à Presidência da República, ao Ministério, também ao Ministério da Agricultura e da Defesa, o Ministro da Defesa Nacional.